Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de Geografia. Símbolos nas representações cartográficas. Sabemos que os mapas são importantes formas de comunicação. Eles possuem a sua própria linguagem, usada para transmitir informações de forma simples, prática e direta. Essas linguagens são os símbolos dos mapas. A fotografia que vamos utilizar de exemplo é o Museu da Arte Contemporânea de Niterói, localizado no município de Niterói. Esta é a vista de frente, ou visão horizontal do museu. Agora veja a mesma imagem do museu, só que visto de cima para baixo. Essa é a chamada visão vertical. Agora esta imagem mostra a representação do museu e o símbolo que foi criado para representar o seu telhado. Então, nós temos na imagem a representação e temos o símbolo. Pois visto de cima, o telhado do museu tem um formato de círculo. Agora observe como os elementos do espaço são representados em uma planta por meio dos símbolos. A semelhança entre as características dos símbolos e as dos elementos reais são bem parecidas, como cores e formas. E em destaque dentro do círculo amarelo, você pode ver novamente a parte de cima, a visão de cima do museu do qual nos referimos, o Museu de Niterói. Esta imagem nos mostra agora a planta do bairro de Niterói. E novamente, dentro do círculo amarelo, está contida a visão vertical do museu. Vejamos agora que o símbolo utilizado para representar as moradias tem formato bem parecido com o do elemento real, ou seja, o telhado dessas moradias tem um formato retangular. Veja que também os símbolos que representam as árvores e a grama apresentam forma e cores parecidas com as características reais. Nas representações cartográficas, o significado dos símbolos e das cores é representado em uma legenda. A legenda auxilia o leitor na compreensão e na interpretação das informações. Nesta legenda, temos símbolos que representam a igreja, a rua, um calçamento, as árvores, outras construções e a grama. A escolha dos símbolos cartográficos não é aleatória. Ela obedece a uma lógica previamente sistematizada. Existem 3 tipos principais: o pontual, o linear e o zonal. O pontual são utilizados para representar localidades ou elementos cujas áreas totais são muito pequenas ou até insignificantes perante o tamanho total da área representada, como, por exemplo, aeroporto em uma cidade em um país e um ponto de ônibus em um bairro. Linear são utilizados para representar objetos ou elementos de largura muito pequena, mas grandes em extensão, como as rodovias, os rios e as ferrovias. Zonal são utilizados para representar objetos ou áreas de grande extensão com relação à área representada, como as reservas florestais, tipos de relevo, campos de cultivo, entre outros. Esses 3 tipos de símbolos podem variar conforme as suas cores, os seus tamanhos ou a direção para onde apontam, de modo que
Para alguns elementos, já existem algumas cores previamente definidas, como o azul para a água e o verde para florestas e coberturas vegetais. De modo geral, os símbolos de um mapa precisam estar de acordo com o que é representado. Não podemos, por exemplo, utilizar a figura de um avião para representar uma estação de trem. Também deve estar de acordo com o título e tema a que se refere. Os símbolos dos mapas são fundamentais para a compreensão do espaço representado. A nossa aula fica